Chama-se Judite, o sexto álbum de Marco Rodrigues, e é com Marco Rodrigues que eu estou a conversar hoje. Temos sempre tanta coisa para conversar, Marco. Antes de mais nada, obrigada por te juntares a nós. Parabéns por este Judite. Este Judite que é, se calhar, o álbum que tu nunca quiseste fazer, mas que obrigatoriamente tinhas que fazer. É verdade. Obrigado, até porque eu começo a achar que é um habitué ter as tuas entrevistas, não é? Em todos os meus álbuns e isso deixa-me muito confortável logo à partida quando venho falar contigo. Mas sim, é verdade, este disco é um disco que é sem dúvida o mais profundo e o mais sentido da minha carreira. Não só porque é um disco dedicado à minha mãe, mas é um disco que pretende mostrar um pouco de não só da figura que era a minha mãe para mim, mas também da mulher que era a minha mãe de uma forma geral. Da forma como ela acreditava na vida, acreditava que as coisas iam correr bem, a forma de luta, de capacidade de virar as coisas ao contrário se fosse preciso para chegar ao seu destino, a bondade, a seriedade, a transparência. Portanto, eu espero que este disco consiga de alguma maneira que logo à partida eu acho que não há nenhuma homenagem que eu pudesse fazer à minha mãe que a representasse na sua totalidade, mas espero que este disco consiga transmitir pelo menos às pessoas não só a profundeza da tristeza que eu tenho, a profundidade da tristeza que eu tenho de não ter a minha mãe, não só a tristeza maior ainda de não poder partilhá-la com os meus filhos, mas também mostrar a mulher que ela foi, a força, a coragem, e também uma parte se calhar um bocadinho menos densa e menos triste, que era a alegria que ela tinha de viver e de conseguir concretizar as coisas e os sonhos, principalmente comigo enquanto filho. Esses sonhos que se hoje eu tenho o Marco Rodrigues à minha frente e se estamos a falar de um novo álbum do Marco Rodrigues, sem a Judite, se calhar isso não tinha acontecido. Portanto, se calhar ao mesmo tempo, ao ser um álbum em que tu estás a homenagear a tua mãe, também estás a reconhecer todas as pistas e todos os caminhos que ela te foi deixando, não é? Sem dúvida nenhuma, Ana. Até porque eu sou apologista de que muitas vezes, ou grande parte das vezes, tu és aquilo, tu enquanto músico e intérprete és aquilo que te representa, ou seja, és aquilo que ouves, és aquilo que sentes, és a educação que tiveste, portanto, quando tu consegues ser um intérprete transparente, consegues mostrar às pessoas tudo aquilo que tu és também enquanto pessoa, de uma forma geral. Claro que há casos particulares, mas eu não seria o profissional, ou seja, como tu disseste bem, eu provavelmente não estaria aqui a falar contigo neste momento se não tivesse existido uma Judite. Eu não seria a pessoa que sou, o profissional que sou e o homem que sou, nem o pai que sou sequer, se a minha mãe não tivesse existido na plenitude da forma como ela existiu, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto exemplo, tudo isto. Portanto, não seria possível eu, neste momento, fazer um disco que não fosse inteiramente dedicado e tentasse refletir um bocadinho daquilo que era a minha mãe. Não fazia sentido nenhum fazer outro disco. Este Judite é a tua celebração enquanto filho, quando o álbum anterior, o Copo Meio Cheio, era a tua celebração enquanto pai. São duas formas diferentes de tu te mostrares muito tu também, não é? Sim, completamente diferentes, mas que ao mesmo tempo não deixam de ser exatamente o mesmo caminho, porque o pai que eu sou tem muito a ver com o filho que eu fui. E tem muito a ver com a mãe que eu tive. Claro que com o pai também. Eu não posso tirar mérito ao meu pai, mas posso reconhecer que a minha mãe teve muito mais mérito nessa, tanto na educação como em tentar guiar-me e tentar levar-me para algum caminho, sabendo que a música era uma coisa pela qual eu era apaixonado, e então chegar a Lisboa e não conhecer nada nem ninguém, com um filho de 15 anos que só tem a ilusão de ser cantor, e conseguir com que ele, sem ter qualquer tipo de acesso a nada, nem ao tipo de música que acabou por, no fundo, a música que é a minha matriz é o fado e é aquilo que eu sou apaixonado, mas se não existisse uma Judite eu não tinha chegado ao fado. Portanto, ela é a responsável
pela pessoa que eu sou, pelo profissional que eu sou e chegando ao cúmulo de dizer que ela é responsável pelo pai que eu sou também hoje em dia. Pegaste aí num ponto que é muito central neste Judite, que é a questão do fado, não é? Porque nós, à medida que vamos avançando e vamos mergulhando neste Judite, vamos conhecendo um bocadinho do que é que eram os deleites da Judite, não é? E um dos grandes pontos fundamentais é precisamente o fado, e é por isso que tu tens os fados tradicionais. Os fados tradicionais que tu tens neste Judite eram os fados dos quais a tua mãe mais gostava, não é? Sim, este disco começou a ser construído antes da minha mãe falecer e a minha mãe estava muito bem nessa altura, felizmente. E nessa altura eu já queria fazer. Os tradicionais que eu ia selecionar para esse disco eram tradicionais que vinham de conversas que eu tinha com a minha mãe. Às vezes ao jantar ela dizia-me: "Pá, ontem eu ouvi aí uma rapariga, um rapaz a cantar um tema que falava sobre isto. Sabes qual é o fado?" Não sei quanto. E eu tentava ir apanhar, reconhecer, tinha a letra, falava disto. Ah, sim, isso é o fado cravo, é o fado tango, é o fado esmeraldinha, é o fado não sei quanto. Ah, pá, então olha, pega e vê se alguém escreve dos poetas que trabalham contigo, vê lá se alguém escreve uma letra bonita para tu cantares, porque eu acho que este fado vai ficar muito bem na voz, vai-te servir muito bem na voz, vai ficar bonito e tal. E a verdade é que eu já tinha alguns selecionados perante essas conversas. E depois da minha mãe ter falecido, achei que era aí, tinha que ser daí o centro. Ou seja, todos os fados tradicionais, por serem fado principalmente, tinham que ser selecionados consoante estas conversas que eu tive durante a vida da minha mãe, e que ela me demonstrava que tinha um orgulho enorme se eu pudesse cantar aquela música, porque ela tinha a certeza que ia ficar bonito na minha voz e que eu ia conseguir cantar aquilo de uma maneira diferente e não sei quanto. Portanto, começa logo por aí a construção deste disco pós o falecimento da minha mãe. Começa logo se inicialmente eu estava a pensar fazer isso, depois então fiquei mesmo focado em tentar juntar os fados tradicionais que ela mais me falava. Temos um fado tradicional em que eu não alterei a letra, porque era eu fui de viela em viela do Marceneiro, que era o único fado que a minha mãe gostava de ouvir o Marceneiro. Minha mãe, de uma forma geral, não gostava de ouvir o Alfredo Marceneiro a cantar, não gostava. Mas dizia sempre: "Pá, eu não gosto muito de ouvir este senhor, pá, não acho que ele tenha grande voz, não acho que não sei. Pá, mas esta música, este fado bate-me de uma forma diferente, este fado, pá, gosto muito disto." Eu lembrei-me dessas conversas e pensei: bem, ela gostava deste tema, musicalmente, gostava desta letra, e era o único do Alfredo Marceneiro, que é sem dúvida uma referência do fado. Fado esse que me foi apresentado pela minha mãe, portanto tudo isto tem esta ligação. Então eu vou gravar o Fui de Viela em Viela do Alfredo Marceneiro. E assim o fiz. Como todos os outros, pedi então a poetas como a Manuela de Freitas, como a Maria do Rosário Pedreira, para escrever para estes fados. O fado, o passadiço, que é o triplicado, o tango, que é o fado fantasma. Portanto, todos estes temas foram escolhidos em função destas conversas que eu ia tendo com a minha mãe também. Mas pegando, por exemplo, no fado fantasma, ainda bem que tu referes, porque eu quase que fiquei com alguma curiosidade em saber se aquela letra surgiu antes ou depois da tua mãe ter desaparecido, porque quase que parecia que era quase um destino, era quase um fado, aquele fado. Parece que foi feito de propósito, sim, né? Por encomenda. Sim. Mas não, é curioso porque isso foi provavelmente das coincidências, e eu já partilhei com alguns amigos meus é daquelas coincidências que tu vais ficar até ao final da vida sem conseguir explicar. E das duas uma, ou é uma coincidência, e coincidências são coisas normais na vida e que acontecem, ou então tem aqui algo transcendente que tu não consegues explicar. Portanto, vai ficar sempre aqui no dúbio entre uma coisa e outra. Eu acho que tenho razões mais do que sobra para achar que eu não sou muito religioso. Eu nasci com uma educação de pessoas altamente religiosas. Todas as minhas tias, a minha avó, a minha mãe eram muito devotas a Nossa Senhora de Fátima, e portanto eu não sou, eu acredito na crença das pessoas, não sou grande crente nas religiões,
são coisas que para mim são um bocado diferentes, até porque eu, quando a minha avó faleceu, com quem eu vivi até aos 8 anos e com quem eu dormi até aos 8 anos todas as noites, quando ela faleceu, eu canonizei-a. Ou seja, mas eu, coisa que eu ainda não consegui fazer com a minha mãe. Acho Tu não tinhas um que é um ritual? patamar à frente. E tenho. A minha avó eu canonizei-a de uma forma tal, porque vivi, porque presenciei o olhar dela, presenciei a forma como ela olhava para mim, como ela me adorava, como ela me cuidava. Eu canonizei aí, em vez de, ao contrário da maior parte das pessoas que pegam numa imagem da Nossa Senhora de Fátima, eu, cada vez que saía de um grande concerto ou de alguma coisa que fazia e que chegava a casa e queria agradecer, era a minha avó que agradecia. Tirava os sapatos, acendia uma vela e era a minha avó. E eu não sou nada religioso, zero. Eu não sou nada religioso. Eu fui obrigado a fazer a primeira comunhão, na altura. Depois já não fiz a outra, a comunhão solene, não sei o que, acabei por não fazer. A profissão de fé. Exatamente, profissão de fé, exato. Eu não sou nada disso, mas eu acho que tem que haver um respeito gigante para aquilo que as outras pessoas acreditam. E tu podes não ser nada religioso, não podes não respeitar a religião das pessoas. Isso aí é que eu acho que é completamente fora. Mas podes sempre aceitar que tens anjos da guarda. Não, para além de aceitar, eu quero acreditar que tenho e dão-me muita força acreditar que os tenho. Claro que uma das coisas que mais me conforta é acreditar que cada coisa que eu faço hoje em dia tenho o poder da minha mãe, seja onde estiver, se é que está, mas eu quero acreditar que cada coisa que eu faça tenho a minha mãe que está a ver e que está a ficar orgulhosa e que fica que ainda faz viver, seja onde ela estiver, que eu ainda consigo fazê-la viver e que consigo fazê-la sentir alguma coisa. As tuas origens nortenhas também andam por aqui, estavam na Judite e também andam por aqui, porque uma boa parte do que levava a tua mãe a gostar da desgarrada tem muito de norte, não é? E é por isso que tu também tens uma desgarrada e uma grande desgarrada e muito bem acompanhada desgarrada neste Judite. É verdade. Uma das coisas que a minha mãe sempre gostou muito foi e quando eu comecei a cantar no Luso, havia uma parte da noite em que todos os fadistas homens, principalmente, faziam uma desgarrada. Ou seja, um estava a cantar no palco, depois aparecia um de um lado da sala que começava a cantar também, depois aparecia um outro do lado da sala. E isto era uma coisa que era tipo a apoteose do espetáculo do Café Luso, da Casa de Fado. Pronto. As pessoas deliravam, sentir o fadista a cantar ali no meio das mesas, virado para o outro, e eles a desafiar. Há entre a música popular e o fado, a música popular regional e o fado como música popular urbana, digamos assim, há esta semelhança. No fado existem as desgarradas e lá em cima, no Minho, existem as cantigas ao desafio, que é uma coisa, por exemplo, meu pai faz isso muitíssimo bem, que é uma coisa que é preciso ter um talento e uma rapidez de raciocínio incrível para se cantar. A minha mãe ficava apaixonada cada vez que havia numa noite de fado, havia uma desgarrada entre fadistas. E para mim fazia todo sentido ter uma dessas desgarradas neste disco. Mas depois ao mesmo tempo pensei assim, bem, o que é que eu posso fazer de desgarrada? Não, o que é que eu posso fazer de desgarrada? Desgarrada mesmo é só uma. Porque o que é que eu posso fazer de desgarrada? Posso pegar num fado triste e cantá-lo com uma mulher e dar-lhe aquele peso do fado e aquela... Não, eu acho que se calhar para representar exatamente isto, a cantiga ao desafio e do gingão e de não sei quanto, é pegar na base dos fados em tom maior, fazer um medley ou fazer uma rapsódia, digamos assim, e convidar uma grande fadista para cantar isto. Foi o que aconteceu. A minha mãe gostava muito de ouvir a Lenita também. Eu sou um grande fã da Lenita Gentil. Acho que ela é uma verdade de uma geração que infelizmente já vai escasseando muito. E a Lenita continua com um poder que são muito poucas, infelizmente, da geração da Lenita que continuam a ter a força e a capacidade interpretativa que a Lenita tem neste momento. Portanto, falámos dos fados, falámos da desgarrada, mas depois este disco também tem canções.
quem é que eram os, aqui para nós que ninguém nos ouve, quem é que eram desta realidade fora do fado, quem é que eram os letristas ou os autores de quem a tua mãe mais gostava de te ouvir cantar? Porque tu tens aqui alguns repetidos, portanto, eu imagino que ela gostasse do Bossa e Si, imagino que ela gostasse do Diogo Pissarra, portanto, também aqui a equipa que ganha não se mexe, claro. não é? Olha, a minha mãe gostava de, no fundo, sendo mãe e tendo o orgulho e tendo a postura que ela tinha enquanto mãe, a minha mãe gostava sempre de me ouvir a cantar temas de pessoas que ela já reconhecia, não é? Portanto, já tinha visto na televisão e não sei quanto, e que de repente pegavam no filho e diziam: não, pá, vou comprar uma coisa para este rapaz. Para ela isso era sempre uma coisa de grande orgulho. O Diogo Pissarra tem, sem dúvida, até agora, provavelmente, o tema que maior sucesso teve na minha carreira. E que, sem dúvida, que isso a deixou muito orgulhosa. Havia muitas pessoas que não estão assim muito despertas para o fado e que dizem assim: eu conheço muito bem o seu filho, e não conheciam nada, mas conheciam o tempo. Portanto, e isso, claro, para ela, enquanto mãe, deixava-a muito contente. Depois conheceu o Diogo Pissarra e gostou muito do miúdo e da pessoa que ele era. A partir daí, o Diogo também se transformou numa pessoa amiga de casa. O Bossa e Si, até antes, muito antes do Diogo Pissarra, era uma pessoa que a minha mãe reconhecia, conhecia e gostava imenso. A Marisa Liz, nem se fala, porque a minha mãe tinha uma admiração gigante pela mulher pequenina que era a Marisa Liz, não é? Portanto, a grandiosidade Aquele ser frágil e depois é um verdadeiro furacão. Exatamente. A minha mãe era grande fã, tanto da intérprete como... E depois adorava as letras que ela escrevia, que eu cantava. Também sempre gostou muito da forma dela escrever. E depois adicionou-se aqui uma pessoa que eu já tinha convidado para escrever um tema para mim que não tinha tido a oportunidade ainda, que foi o David Fonseca. E que Sim, apareceu... que é aquele momento em que, quer dizer, quando nós achávamos, ok, portanto, o Marco é um fadista que não se limita ao fado e que de repente apresenta como primeiro single de um novo álbum uma canção chamada Eu Sou do Rock. Pronto, Sim. não é? Sabes porquê? Baralhar e voltar a dar. Sabes porquê? Porque isso também era uma das coisas que orgulhava muito a minha mãe. A minha mãe dizia muitas vezes assim: eu gosto, sabes que eu gosto muito de ouvir cantar fado. Eu gosto muito é de ouvir cantar de fado. Fado, gosto muito da forma como tu cantas os fados e não sei quanto, sei o que mais. Mas eu fico tão orgulhosa quando as pessoas nem sequer gostam de fado e dizem: eu não gosto muito de fado, mas aquele fadista que canta ao tempo eu gosto muito. E isso era uma coisa que eu via nos olhos da minha mãe, que era para ela um orgulho, principalmente as pessoas, muitas vezes colegas de trabalho e pessoas que viviam socialmente perto da minha mãe, chegar ao lado da minha mãe e dizer: vi uma entrevista, ou vi o seu filho na televisão, ou fui assistir a um espetáculo onde o seu filho também participou, fui ver um concerto do seu filho. Isto era uma coisa que enchia a minha mãe de uma maneira incrível. Tendo o Diogo Pissarra, tendo a Marisa Liz, o Bossa e Si, o Carlão, dizer, pessoas que a minha mãe já naturalmente reconhecia e gostava, porque a minha mãe não gostava só de fado, atenção, a minha mãe gostava muito de outras coisas. Juntando a isso o facto da minha mãe achar que eu tinha mais uns pontos do que alguns dos meus colegas, porque fazia com que as pessoas fossem ao meu concerto não pelo fado, mas que depois saíam do concerto a gostar dos fados que eu cantava. E então era aquela coisa de: não, meu filho faz com que haja pessoas... isto era a conversa dela, não é minha. Meu filho faz com que haja pessoas que até nem estão despertas para o fado e não gostam de fado, mas que depois vão ver um concerto dele e depois, a partir dali, até começam a achar e a olhar para o fado de uma forma diferente. Isso era uma coisa que me dava muito orgulho à minha mãe. E eu poder ter este tipo de compositores como o Diogo, como a Marisa, como o Carlão, como o Bossa e Si, como o David Fonseca, os 4 e meia. Eu não quero ser injusto porque foram muitos. A Luísa Sobral... foram muitos, até hoje foram muitos, como tu sabes, foram muitos, e eu não quero ser injusto, portanto fica desde já a pedir desculpa a quem eu me esqueci. Mas isso era uma coisa que deixava a minha mãe muito orgulhosa e ela própria sentia que o trajeto que eu estava a fazer não seria o trajeto mais fácil
para um fadista, que se diz fadista e não sei quando, não seria o mais fácil, mas era o mais verdadeiro, porque eu vivo também com as influências de outras músicas que ouço para além de fado. Neste dito, nós acabamos por ter aqui dois momentos em total contraste. Temos a festa do Eu Sou do Rock, que é uma festa total, e que não foi uma encomenda, mas foi uma proposta, não é? Foi uma proposta e eu achei que fazia todo sentido, sim. David gostava muito que fizesse uma canção para mim. E depois tens, no extremo oposto, uma canção que tu não pediste, mas que te foi oferecida, e que é uma forma diferente de festa, porque a festa não tem que ser uma coisa sempre necessariamente triste. Lá está. Há outras formas de nós celebrarmos, e esse Mãe que te foi oferecido é uma forma diferente de celebrar. Sim, eu acho que se formos a olhar para o caminho dos dois temas, separadamente, o Eu Sou do Rock faz sentido num caminho em que tanto o Eu Sou do Rock, como disseste muito bem do David Fonseca, como, por exemplo, o Sorte Grande do Bossa e Si. Quando olhamos para um disco que é homenagem à mãe e aparece ali um título de uma música a dizer Sorte Grande, supostamente as pessoas vão dizer, epá, mas isto não faz sentido nenhum, mas o que é isto? Faz todo sentido, Claro. tanto o Eu Sou do Rock como o Sorte Grande. O Eu Sou do Rock, por um lado, porque a minha mãe sempre gostou de que eu não me deixasse limitar em relação à cena do fadista, porque eu antes de ser fadista já cantava e já era intérprete, e eu não deixei de ser intérprete só porque a minha linguagem passou a ser o fado. Só porque te descobriste fadista. Exatamente. Eu amo ser fadista a cantar músicas que não têm nada a ver com fado. Por um lado, tem essa coisa de, na minha carreira, sempre fiz musicalmente aquilo que eu me identificava e não aquilo que as pessoas achavam que eu tinha que fazer, porque me intitulava, e intitulo ainda hoje em dia, como fadista. Eu sou um fadista, ponto. Agora, por outro lado, o Sorte Grande era um bocadinho aquela ideia de que a minha mãe trouxe-me para Lisboa e sempre teve muito aquela coisa do, epá, se me sair o Euromilhões, eu compro-te uma casa, monto um estúdio, faço não sei quanto e compro-te um iate e vais fazer festas e uma casa de fado para ti. E não sei. Portanto, poder, num disco que vai, no fundo, representar a minha mãe, que vai homenagear a minha mãe, que vai tentar mostrar um bocadinho da mulher que era a minha mãe, sem ter esta parte de o acreditar na sorte grande, o acreditar na felicidade, o acreditar na luta que vai fazer-nos chegar a algum lado, seria pobre e seria muito pouco refletor daquilo que era a minha mãe. E, portanto, faz sentido ter a parte mais sentida, mais profunda da tristeza, como por exemplo este fado fantasma que tu me falaste, que foi feito há 3 anos atrás, ou seja, a minha mãe ainda estava mais do que viva e não tinha sequer nem sequer havia a ideia de que poderia acontecer alguma coisa. Dessas conversas da minha mãe, o fado tango sempre foi um fado que a minha mãe adorou, e eu pedi à Maria do Rosário Pedreira, sem qualquer tipo de encomenda, disse-lhe para ela fazer uma letra para o fado tango, e ela escreveu este fado fantasma, que ficou na gaveta, porque depois, entretanto, a minha mãe faleceu, depois, entretanto, meteu-se a pandemia, entretanto, nasceu mais um filho, e, entretanto, o estúdio ficou adiado, e não sei quanto. Quando eu voltei a pegar outra vez nos temas que já estavam prontos para eu, então, avançar para este tema, para este disco, quando eu comecei a ler o Fado Fantasma, pensei, poxa, não tenho nenhuma curiosidade na minha vida, ou nenhuma coincidência na minha vida que seja tão profunda e tão marcante quanto esta. Que é, 1 ano antes da minha mãe falecer, foi feito um tema para um fado, em que nos 2 anos seguintes, a minha mãe acabou por falecer, e quando eu começo a gravar em estúdio, parece que foi feito de encomenda. É um amor incondicional que desapareceu e que tu sentes em todo lado. E eu vivi muitos anos com a minha mãe, vivi até aos 30 anos com a minha mãe. Tudo isto faz com que tu sintas que há algo que tu, por muito que aches que dominas, tu não consegues perceber, nem explicar, nem dominar certas coisas que te vão acontecendo na vida. E ainda bem que não, porque senão era uma estupidez. Toda a gente andava a parvejar.
Marco, tu já disseste, já referiste 2 vezes o lembrar-te de conversas que tinhas com a tua mãe. Será que ao colocares neste Judite essas memórias dessas conversas, será que por portas e travessas o álbum acabou por se tornar um diálogo entre uma mãe e um filho? Olha, eu gostava que fosse, eu não sei, eu acho que isso tem que deixar para as pessoas que o ouvem e que o sentem. Seria até um bocadinho pretencioso, digamos, da minha parte dizer que sim, que é. Há uma coisa que eu tenho a certeza. Nenhuma homenagem que eu possa fazer à minha mãe vai fazer jus àquilo que ela foi. Agora, eu sinto-me contente com o resultado final. Espero que quem o ouve sinta exatamente isso que tu acabaste de dizer, consiga perceber quem era efetivamente a minha mãe, consiga perceber o amor e a forma incondicional e o sentimento que eu tinha por ela e a admiração que eu tinha por ela enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto ser humano. Mas lá está, isso tem que ficar, as pessoas é que têm que ouvir e sentir. Se sentem isso, espetacular, eu fico muito feliz. Se sentem só um disco em que tem fados e que tem outras músicas, que sirva pelo menos para as alimentar da forma como elas acharem melhor. Não te consigo dizer, nem seria justo sequer eu dizer. Este disco provavelmente até será o disco mais injusto para eu poder avaliar, por todas as razões e mais algumas. A única coisa que eu espero é, a par de todos os outros discos, que este faça bem às pessoas que o ouçam e que de alguma forma elas se identifiquem. Se for pela perda da mãe, que seja de uma forma bonita e que as pessoas olhem para este disco e que o sintam não de uma forma deprimente, mas de uma forma sentida e bonita. Aliás, eu te acho bastante bonita a questão da sorte grande. De certa forma, tu estás a celebrar aquela que foi a tua sorte grande, que foi teres a Judite como mãe. Sem dúvida. Não Essa é? foi a minha grande lotaria. Os meus filhos, eu costumo dizer que é a minha maior riqueza, mas antes de ter os meus filhos, eu fui filho e tive uma mãe. E provavelmente toda essa riqueza que eu hoje em dia sinto, se não tivesse tido a mãe que tive e se não tivesse tido o percurso que tive, provavelmente não iria sentir as coisas da mesma maneira e não iria estar apaixonado da forma como estou pelos meus filhos. Marco, mesmo a acabar, quando se tem assim um álbum que é um bocadinho um álbum em carne viva, não é? Como é que depois se passa estas canções para o palco? Porque é estar A mexer, não é? exatamente, a remexer ali na. Olha, eu devo dizer que eu tenho feito de uma forma um bocadinho progressiva. Ou seja, há temas que eu vou cantar no Tivoli que não irão ser a primeira vez. Há alguns tradicionais que eu já experimentei noutros concertos e que fiquei muito contente porque funcionam muitíssimo bem, tanto musicalmente como a forma como as pessoas o recebem. Mas ainda há um tema que me está a tirar o sono, que é o tema Mãe. Que eu acho que esse é que vai ser eu só o gravei 2 vezes e pedi para não me pedirem para repetir. É o que é, pá, se saiu fixe, tudo bem. Se não saiu fixe por uma questão de imagem, por uma questão de luz, não sei o quê, pá, desenrasquem-se, porque pá, não vou cantar isto outra vez. E nessa altura ainda foi quando fiz o live no Teatro da Borda, os temas ao vivo. E a verdade é que só o cantei 2 vezes até hoje. E a primeira foi muito difícil, foi em estúdio e eu e o Tiago Machado, a dada altura, porque como sabes, o Tiago Machado faz parte da família, não é? Pá, e o Tiago Machado era eu a cantar e a chorar e o Tiago Machado a chorar na regi e a dada altura estava ali já estava ali uma coisa completamente inexplicável, mas conseguimos gravar com calma e tal, conseguimos gravar aquilo tudo e depois foi no direto, quando fizemos esse ao vivo, digo assim, pá, eu vou fazer um take. Ok, estou concentrado, estou fixe, vou conseguir fazer um take direto e não mexemos mais nisto. E foi o que aconteceu. Portanto, agora cantá-lo ao vivo e eu quero fazê-lo da forma mais despida possível e vou fazê-lo somente voz e piano. É provavelmente o meu maior desafio e é aquilo que me está a tirar um bocadinho o sono em relação ao Tivoli. De resto, acho que está tudo preparado para poder mostrar o que foi a Judite.
Marco, tu numa entrevista disseste: o fado é uma coisa que se toca, que se sente e que se vive. Uhum. Explica-me isto. Explico facilmente, olha. Que se toca, que se Não há sente e nenhum que se vive. fadista que tenha feito carreira do fado que não tenha tido. Eu já nem vou falar no percurso das casas de fado, mas pelo menos que não tenha tido uma aproximação ao meio. Ou seja, é uma música que tu só consegues perceber algumas das características desta música se viveres naquele meio. Ou seja, se de repente estiveres sentado numa, sei lá, numa tasca de Chico, ou numa adega Machado, ou num Luso, e teres ali alguém que fez noites com o Marceneiro, ou fez noites com a Amália, e que de repente te conta uma história de que, olha, este fado que estás a cantar agora, a Amália cantava isto, mas com uma letra de não sei quanto, e pegava e depois a seguir virava do fado menor para o fado menor do Porto, ou do Moraria, e não sei. Portanto, há uma linguagem que só é conhecida se tu frequentares um meio, ou seja, se tu viveres ali um certo circuito, que tu também podes ter se estudares. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ou seja, tu podes ter níveis literários e a nível da história do fado e não sei quanto, incríveis e conheceres muita coisa. Mas para o fazer, tu tens que, para já, tens que ver pessoas a fazê-lo. Depois tens que conhecer histórias de quem o fez de uma forma incrível e que tinha a capacidade de fazer como tu fazes, mas ainda mais. E então isso faz com que tu queiras evoluir e queiras perceber, espera aí, ele fazia isto, então, mas como é que ele mudava desta para esta? Como é que a melodia vinha daqui do menor para o maior? Tudo isso é uma linguagem. E é uma linguagem tal como o tango, tal como o flamengo. E esta linguagem é uma coisa tão terra, tão nossa, tão tradicional, que não dá para tu aprenderes a tocar fado como aprendes a tocar rock, ou blues, ou jazz. Até o jazz, sendo uma música tradicional americana, o jazz já tem... A expansão do jazz é uma coisa muito A diferente. disseminação. Exatamente, é muito diferente. A verdade é que para tocares fado, para tocares flamengo, para tocares tango, ou músicas tradicionais de raiz destas, tens que ter um percurso. Portanto, a vida que eu te falava, ou seja, tens que viver, sim, eu acho que, eu não estou a dizer que é impossível não o fazeres, mas é muito difícil tu conseguires ter esta linguagem sem passares por um certo circuito e conhecer certas pessoas e ouvir as histórias de certas pessoas e fazê-lo in loco. Que é aquela coisa de tu estás numa tasca qualquer e de repente o fadista está a cantar um tema e vira-te para ti e diz: olha, bora! E tu tens que saber que aquilo é o fado corrido, tens que saber qual é o tipo de quadras, tens que arranjar, se calhar aquele não é o teu tom, mas tens que arranjar uma melodia que encaixe e que tu consigas cantar juntamente com aquele. Portanto, tudo isto são características que só se as viveres é que vais conseguir entendê-las, percebê-las e evoluí-las. É um bocadinho por aí. Por isso é que eu digo, que eu costumo dizer que é uma forma. Tu aprendes esta linguagem, é muito mais fácil, muito mais simples e muito mais transparente se viveres, pelo menos durante um tempo. Eu felizmente tenho quase 20 anos de casas de fado e dessas coisas. Eu partilhei noites com o Fernando Maurício, eu partilhei noites com a Beatriz da Conceição, eu partilhei dias e histórias com o Carlos do Carmo. Eu ouvi cantar muitas vezes ao vivo fadistas de referência que eram referência do fado, mas que do público em geral ninguém as conhecia. Portanto, eu acho que isso é a forma, é a faculdade, a universidade, é o doutorado, digamos assim, para tu conseguires perceber esta linguagem e conseguires fazer dela a tua vida e a tua forma de estar na música. Marco, parabéns pelo Judite. Obrigado. Que seja uma grande festa a passagem deste Judite aos palcos, porque a vida é para ser celebrada e Sem esta dúvida. é a grande celebração da vida da tua mãe. É Sem este dúvida. Judite. Parabéns Sem dúvida. por este álbum e obrigada pela conversa. Obrigado, eu, Ana. É sempre Obrigada, um gosto. Marco. Beijinhos. Beijinhos. Obrigado.